Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel. A gente continua respondendo as perguntas que vocês enviam no WhatsApp. Agradeço as perguntas que vocês enviam. Eu não consigo responder todas via vídeo, mas via áudio você pode ter certeza que eu vou responder de forma bem pontual, bastante prática, buscando sempre o máximo de simplicidade e clareza na resposta. E na semana passada eu recebi uma pergunta sobre uma pessoa que tem um parente com Alzheimer e ela quis saber essa relação espiritual entre o Alzheimer e a posição espiritual, enfim, se é só físico, se é espiritual. E eu pesquisei para buscar detalhar a resposta num livro que em inglês do Mestre Okawa, que é esse livro aqui, chamado Healing Power. Esse livro ele fala sobre o poder de cura, como o próprio nome diz, e tem um capítulo no qual as pessoas fazem perguntas para o Mestre Okawa. É uma sessão de perguntas e respostas. O Mestre Okawa responde as perguntas e eu trago hoje para vocês a resposta que o Mestre Okawa deu para uma mulher, na qual ela tem 5 parentes que faleceram de câncer, e a mãe dela tem Alzheimer, e ela queria saber o que aconteceu com essas pessoas depois da morte, como que ficou a situação de cada uma dessas pessoas. E o Mestre Okawa fala também sobre a questão do Alzheimer, essa relação que tem espiritual do Alzheimer, e hoje eu vou compartilhar com vocês, buscando responder a questão do Alzheimer e também a questão de será que a gente pode ajudar as pessoas que vão para outro mundo? Como que eu faço para ajudar um parente meu que faleceu, por exemplo? O que acontece com eles? Aqui na resposta do mestre ele faz uma leitura espiritual de cada um desses parentes, o que aconteceu com cada um deles. A gente vai ver agora, a gente vai ver que os fins são variados, cada pessoa acaba indo para um rumo diferente, e ele explica também o que a gente pode fazer. Então a pergunta é sobre esses 5 parentes que faleceram de câncer, o Alzheimer, e o Mestre Okawa, então, ele responde o seguinte. Primeiro é a mãe da pessoa que fez a pergunta, a irmã mais velha da mãe da pessoa que fez a pergunta. Então o nome fica em anônimo, é chamado de A. Então a pessoa que fez a pergunta tem a mãe, e a irmã mais velha da mãe dela acabou falecendo. O mestre responde o seguinte, que ela não retornou ao mundo celestial, porém não está no inferno, ela está na terra ainda. Isso é uma possibilidade, a pessoa falece e ela fica presa aqui no plano físico. E o mestre disse que é possível orientá-la para o mundo celestial, ou seja, ela está ainda num campo no qual é possível chamar o nome dela, ensinar a verdade e conseguir ajudar ela a ascender ao plano físico. Então existe ainda essa chance dela ascender, mas é necessário um trabalho das pessoas ao redor, se tiver alguém que conhece a verdade, para ajudar essa alma, com orações, oferecendo cultos. Então esse é o primeiro caso, a pessoa está ainda aqui no plano físico. O segundo caso é a irmã mais velha da pessoa A, que é a pessoa B no caso. Essa pessoa B ela ainda está lutando com uma doença em um lugar como se fosse uma cama de hospital, apesar de estar morta. Esse que é o ponto intrigante aqui. Essa pessoa B, ela não conheceu a verdade ainda de vida. E ela acredita que ela está viva, que na verdade ela está sofrendo ainda, ela não entendeu que ela morreu. E isso é muito comum quando as pessoas não conhecem a verdade. O que o mestre sugere é que tem algum item que pertence a ela, por exemplo, algo que tenha o nome dela escrito em um papel, e então enviar pensamentos para essa pessoa, falando sobre o significado da vida, o significado da alma, o significado da religião, que tipo de lugar que é o céu e a atitude mental necessária para retornar ao mundo celestial. Esse tipo de atitude ajuda a pessoa a retornar
ao outro mundo. Quem tem o conhecimento da verdade pode ajudar dessa forma. Um pedaço de papel que tem o nome da pessoa escrito, pode enviar em forma de oração, enviar os pensamentos para que essa pessoa entenda que a vida dela acabou. Então essa é uma forma de ajudar. Claro, mais no final eu vou falar sobre os cultos, mas isso é uma forma que você tem para ajudar. A próxima pessoa, o próximo caso é a mãe da pessoa que fez a pergunta, que é chamada de C. A mãe dela tem Alzheimer. Por 15 anos ela tem essa doença do Alzheimer. O mestre fez a leitura espiritual e diagnosticou que ela está possuída por 2 espíritos. Um está em volta do pescoço e o outro está na cabeça dela, e são espíritos que têm alguma conexão com ela. Para resolver essa questão é necessário que sejam feitas orações, como oração para exorcizar os maus espíritos, ou oração para enviar os maus espíritos para o mundo celestial. Você pode fazer isso, por exemplo, pedindo os Kigans na Rap Science. Quem não conhece o que são os Kigans, envia uma mensagem para mim, que eu tenho uma playlist inteira só explicando o que são os Kigans. E você pode também colocar o nome da pessoa no formulário das orações que eu envio via WhatsApp. Toda sexta-feira eu envio um formulário, você coloca o nome da pessoa, o que você precisa e qual oração você está pedindo. E ao sábado às 20 horas é conduzido o ritual de oração, e você deve participar desse ritual mentalizando a pessoa que você quer ajudar. O mestre ensina que as pessoas tendem a desenvolver o Alzheimer quando tem a possessão espiritual. Elas acabam sofrendo possessão espiritual, desenvolvem sintomas como a demência, por exemplo, e a cadeia de comando do cérebro dela sai de ordem e ela fica naquela condição do esquecimento, enfim, todos esses sintomas do Alzheimer. Mas a questão é prevenção, é você manter uma sintonia diferente da dos maus espíritos para não ser possuído, e prevenir também que o seu cérebro saia do controle. Se você não exercita o seu cérebro, se você para de fazer tudo, hoje é muito comum essa questão, quero parar, eu quero descansar. É a pior coisa que você pode fazer. Você tem que manter o seu cérebro ativo, tem que fazer musculação, caminhada, tem que ter rotina, tem que ficar ocupado a vida toda. Porque se a gente deixa de trabalhar o nosso cérebro, a gente também perde a cadeia de comando do cérebro. E isso torna a nossa razão nebulosa. Você perde a razão. Quando você perde a razão, você fica suscetível a maus espíritos e a possessão espiritual acaba acontecendo, potencializando a doença. Esses 2 caminhos são importantes, mas há uma relação, sim, de possessão espiritual na questão do Alzheimer e da demência. O próximo caso é o pai da pessoa que fez a pergunta, que é chamado de D. Esse pai dela, ele pode ser curado. O mestre diz que existe essa questão ainda da cura que pode ser aplicada ao pai dela. Agora, o pai dela, no caso, está vivo, né? Ele ainda está vivo, e por isso que falou que pode ser curado ainda. A próxima pessoa é o pai do marido dela, chamado de E, que tem 81 anos. O mestre fez a leitura espiritual desse E, que é o pai do marido dela, e o mestre ensina que ele está numa fase da vida no qual essa doença, na verdade, ela foi planejada, ela foi agendada. A gente faz um plano de vida antes de nascer nesse mundo físico, e no caso desse senhor de 81 anos, dentro do plano de vida dele, estava ali registrado, ele planejou isso nessa fase da vida no qual ele teria essa doença e está dentro do plano de vida dele. Agora, não significa que ele tem que falecer por essa doença. O mestre diz, se as pessoas em volta dele derem um bom motivo para a vida dele continuar e ele quiser se recuperar, ele pode se recuperar. 3 a 5 anos a mais de vida é possível que ele tenha, mas ele tem que ter a vontade de viver. Ele tem que ter um motivo para continuar vivendo. Por exemplo, cuidar dos netos, ajudar mais na igreja, enfim, ele tem que ter algum motivo, aí ele consegue superar isso e viver. O mestre disse aqui
de 3 a 5 anos. Encerrando agora a questão das perguntas, essas foram as respostas do mestre, e falando agora sobre a questão de como a gente pode ajudar as pessoas os familiares que acabaram falecendo. Então o mestre ensina que quando várias gerações da mesma família morrem da mesma doença, dificilmente é genético. Há sim possessão espiritual. Se é a mesma doença vai sendo várias gerações falecendo da mesma doença, muito provavelmente é possessão espiritual, porque o espírito do familiar que faleceu não retornou para o outro mundo, e ele acaba então possuindo a pessoa aqui nesse plano físico. O que deve ser feito então? Entender a lei da causa e efeito, a lei da sintonia de vibrações, cada pessoa se libertar da sintonia com esses espíritos. Você tem que ter uma sintonia de vibração diferente da desse espírito para não ser possuído e não acabar adoecendo da mesma doença. Essa que é a solução, a pessoa cultivar e manter um estado mental diferente desse espírito para que não haja a possessão espiritual. Esse que é o caminho. Como que ela consegue isso? Com prática religiosa, disciplina espiritual, leitura dos livros da Rap Science, recitação do Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, a prática de reflexão. Tudo isso vai levar que a pessoa mude a sintonia de vibrações dela e não seja possuída por esse familiar que, por exemplo, faleceu de alguma doença e quer possuir as outras pessoas da família. E a gente pode ajudar esses familiares com a nossa própria virtude. Esse é um ponto-chave do vídeo de hoje. Você, quando você pratica ações virtuosas, difundir o ensinamento, praticar doações, estudar a verdade, você acumula virtude na sua alma. Tanto que no budismo é ensinado que quando uma pessoa se ordena monge, ela pode salvar 9 gerações da família dela. São 9 gerações que têm a virtude. Claro, se esse monge for sério no trabalho e fizer corretamente, ele consegue salvar até 9 gerações da família dele, por causa da virtude que foi acumulada ao salvar as pessoas através de atividades religiosas. Você proporciona a salvação da alma das pessoas, a virtude que você acumula, você compartilha com familiares e proporciona a salvação deles. Então a virtude de uma pessoa pode salvar, ajudar a salvar os familiares. Então é importante que você acumule virtude e compartilhe com os seus familiares. É como um salva-vidas. A virtude é como um salva-vidas contra as forças que querem afundar esse familiar. Se esse familiar está indo para o mundo infernal, mas você tem virtude, você pode ajudar ele. Não quer dizer que você vai salvar ele, mas você pode ir lá jogar uma boia salva-vida para ele buscar se salvar. Os cultos aos antepassados que a gente conduz também são essas boias que ajudam a esses espíritos que não conseguem retornar ao mundo celestial. Ela consegue apoiar nessa boia, vai ouvir palavras de salvação, de orientação para retornar ao outro mundo. Então, quando uma pessoa com virtude aparece na família, ela tem essa missão de ser um salva-vidas para os antepassados que não conseguiram se salvar. Os espíritos perdidos, eles vão acabar indo perto da família, porque eles não sabem outro mundo e vão pedir ajuda para a família. E quando eles vão pedir ajuda para a família, na forma espiritual, é uma bênção enorme para eles ter um familiar que tem virtude. Então nós mesmos conseguimos aumentar a nossa virtude espiritual, e essa nossa virtude espiritual é compartilhada com os nossos familiares, ajudando na salvação da alma deles. É importante então polir a nossa virtude de forma que a gente consiga salvar outras pessoas. E assim, se tem, por exemplo, uma doença que está amaldiçoando aquela família, um familiar que acumule virtude, ele pode quebrar toda essa cadeia, porque ele consegue ajudar, ele consegue compartilhar a virtude dele com outros familiares e proporcionar
a salvação deles. Então o caminho é o caminho da virtude. É assim que você ajuda esses familiares. Na questão do Alzheimer em específico, que foi falado no início, é realmente a prevenção, ter uma vida ativa, realmente ser uma pessoa muito ativa, não parar jamais. Caso a pessoa venha a ter essa enfermidade, então buscar conduzir orações próximas a essa pessoa, como o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda. Quem tiver um templo local próximo, participe da cerimônia dos Qigans, Qigan da cura, para exorcizar os maus espíritos, e busque enviar pensamentos de saúde para essa pessoa, para que ela melhore. Então esse que é o caminho. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando que, se você tem alguma dúvida, você pode enviar no meu WhatsApp. As suas dúvidas viram vídeos e ajudam outras pessoas. Elas vão ser respondidas via áudio, mas a sua pergunta muitas vezes ajuda centenas de pessoas. Então, pode enviar uma mensagem para mim, eu peço que vocês enviem. O meu WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo, é só enviar a sua pergunta, que com certeza você vai ajudar muita gente. Um abraço!